Um chefe da máfia parou o carro depois de ver uma menina a desenhar símbolos estranhos na rua. Uma menina pobre desenhava símbolos estranhos no calçamento de Chicago para ganhar uns trocados. Mas quando o chefe da máfia viu os desenhos dela, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Era uma noite de terça chuvosa em novembro quando Henry Blackwood viu a menina pela primeira vez. As ruas do Soundside de Chicago brilhavam sob o pálido amarelo dos postes piscantes. O distante rumble do metrô se misturava ao ritmo constante da chuva contra o concreto. Henry havia acabado de sair de uma reunião que deixara o sangue fervendo. 3 dos seus homens mortos no último mês. 3 cenas de crime com marcações idênticas que ninguém conseguia decifrar. 3 mensagens que alguém lhe enviava, e ele não sabia quem nem porquê. Caminhou sozinho pelas ruas vazias, dispensando o motorista com um gesto. Com 36 anos, Henry Blackwood havia construído um império do nada. Controlava metade das operações clandestinas de Chicago, comandava a lealdade de centenas de homens, e não temia ninguém. No entanto, esta noite, pela primeira vez em anos, algo roía o estômago. Um sentimento que não conseguia afastar. A chuva se intensificou. Henry ergueu a gola e acelerou o passo, passando por estabelecimentos fechados e paredes cobertas de grafite. Este bairro era território seu há mais de uma década, mas esta noite se sentia diferente. Estranho. Como se as próprias sombras o observassem. Foi então que a viu. Uma figura pequena agachada sob a marquise de uma casa de penhores fechada, mal visível na luz fraca. Uma criança de no máximo 8 anos sentada de pernas cruzadas no calçamento molhado, segurando alguns pedaços de giz colorido. As roupas eram finas e gastas, o cabelo emaranhado e úmido. Mas as mãos se moviam com precisão surpreendente, desenhando padrões intrincados no chão. Henry quase passou. Quase. Mas algo fez parar. Algo fez olhar para baixo, para os desenhos sob os caros sapatos italianos. O coração parou. Os símbolos. Os mesmos símbolos exatos que haviam sido gravados nas paredes acima dos homens mortos. As mesmas linhas retorcidas e formas geométricas que os melhores decifradores de código haviam falhado em decifrar por 3 semanas. Henry sentiu o mundo oscilar sob os pés. As pernas fraquejaram, e precisou-se amparar no poste para não cair. Isso era impossível. Absolutamente impossível. Aquelas marcações não eram aleatórias. Eram deliberadas, calculadas, deixadas por quem quer que estivesse caçando a organização. E aqui estava uma criança, uma menininha maltrapilha e suja recriando-as com perfeição num calçamento encharcado no meio da noite. A menina olhou para cima, sentindo a presença dele. Os olhos eram grandes e castanhos, cheios de uma calma estranha que perturbou Henry mais do que qualquer ameaça jamais havia feito. Ela não encolheu. Não fugiu. Simplesmente inclinou a cabeça e o estudou do jeito que um pássaro estuda uma minhoca. O senhor gosta dos meus desenhos? Ela perguntou, a voz suave mas clara. Posso fazer mais se me der algum dinheiro. Mamãe diz que eu desenho muito bem. A mente de Henry disparou. Quem era essa criança? Quem havia lhe ensinado esses símbolos? Era uma armadilha? Uma montagem? Alguém estaria usando uma menina inocente para lhe enviar uma mensagem? Ele se agachou devagar, se colocando na altura dos olhos dela. A chuva continuava a cair ao redor deles, encharcando o casaco de $1000, mas ele não notava. Toda a atenção estava nos padrões sob os dedos pequenos. Qual é o seu nome? Ele perguntou, a voz baixa e controlada. Uren? Ela respondeu. Como o pássaro. Henry estudou o rosto. As bochechas ocas, as sombras sob os olhos, o colar de prata gasto pendurado no pescoço fino. Havia algo nessa criança, algo que fazia os pelos da nuca se eriçarem. Ele se inclinou mais, a voz caindo para um sussurro perigoso. Onde você aprendeu a desenhar essas coisas? Uren? Uren olhou para Henry com aqueles olhos castanhos grandes. O que mais o impressionou não foi medo, mas curiosidade. Essa criança, sentada sozinha num calçamento frio e molhado em um dos bairros mais perigosos de Chicago, não mostrava nenhum sinal de intimidação diante de um homem que fazia criminosos adultos tremerem. Isso o perturbou. Eu as vejo nos meus sonhos. Uren disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Toda noite elas vêm. Mamãe diz que desenho muito bem, então talvez dê para ganhar um dinheiro. Henry a encarou, procurando qualquer sinal de engano. Não havia nenhum. Apenas a honestidade inocente de uma criança que não entendia o peso das próprias palavras. Nos seus sonhos, ele repetiu devagar. Você vê esses padrões exatos nos sonhos? Uren assentiu, os dedos pequenos ainda envolvendo o giz. Ficam flutuando na minha cabeça como quebra-cabeças pequenos. Eu só desenho o que lembro. A mente de Henry girava. A equipe de especialistas, ex-cifradores militares, criptógrafos que haviam trabalhado para agências de inteligência, havia passado 3 semanas tentando decifrar aqueles símbolos. Tinham bancos de dados, algoritmos, décadas de experiência combinada.
E não encontraram nada. No entanto, aqui estava uma menina de 8 anos puxando os mesmos símbolos da memória com a mesma facilidade de desenhar palitos. A chuva havia diminuído para uma garoa leve. Henry permanecia agachado, o casaco caro encharcado, mas não se importava. A atenção se deslocou para o colar de prata pendurado no pescoço fino de Uren. Era velho, manchado, claramente sem muito valor monetário. Mas algo nele chamou a atenção. Gravações fracas, linhas minúsculas entalhadas no metal, tão gastas que eram mal visíveis. O pulso acelerou. Esse colar, ele disse, mantendo a voz calma. Onde você o conseguiu? Uren tocou o pingente instintivamente, os dedos o envolvendo protetoramente. Sempre o tive. Mamãe diz que estava comigo desde bebê. Diz que me protege. Henry queria examiná-lo mais de perto, mas sabia melhor do que assustar a criança. Em vez disso, alcançou o bolso e tirou uma nota de 100 reais. Colocou-a gentilmente na mão pequena de Uren. Os olhos dela se arregalaram. Provavelmente nunca havia segurado tanto dinheiro na vida inteira. Você pode desenhar mais? Henry perguntou. Mais dos símbolos que vê nos sonhos? Uren hesitou apenas por um momento antes de acenar animada. Tocou a nota cuidadosamente no bolso da jaqueta gasta e pegou o giz novamente. A mão se moveu pelo concreto molhado com velocidade e precisão surpreendentes. Um símbolo, depois outro, depois mais 3. Henry observou em silêncio atordoado enquanto 5 novos padrões emergiam sob os dedos dela. Eram diferentes dos que havia nas cenas de crime, mas a estrutura era inegavelmente relacionada. As mesmas linhas angulares, as mesmas bases geométricas. Como versos da mesma linguagem proibida. Esses eram códigos que nunca havia visto antes. Códigos que podiam desbloquear segredos que ainda não entendia. O som de passos quebrou a concentração. Henry se virou para ver Marcos Chen se aproximando rapidamente, o rosto tenso de preocupação. Marcos era o tenente mais confiável, um homem que havia ficado ao lado por 15 anos e nunca uma vez questionou uma ordem. Chefe, Marcos disse em voz baixa, os olhos varrendo a rua vazia. O senhor não devia estar aqui sozinho. Não depois do que aconteceu com os outros. Henry se levantou devagar, sacudindo a chuva do casaco. Olhou de volta para Uren, que ainda adicionava detalhes aos desenhos, completamente absorta no trabalho. Onde você mora? Henry perguntou a ela. Uren ergueu o olhar e apontou para um conjunto de prédios de apartamentos deteriorados 3 quarteirões adiante. O tipo de lugar onde os elevadores nunca funcionam e tiros são tão comuns quanto alarmes de carro. Ali, ela disse. Mamãe termina o trabalho em breve. Preciso chegar em casa antes que ela fique preocupada. Ela reuniu os pedaços de giz numa sacola plástica pequena e se levantou, apertando os ganhos contra o peito. Henry a assistiu caminhar para longe na escuridão. A silhueta minúscula desaparecendo nas sombras do South Side de Chicago. Não a seguiu. Ainda não. Mas sabia, com absoluta certeza, que aquela não seria a última vez que veria Uren. Henry não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ficou sentado na traseira do sedã preto, estacionado nas sombras do outro lado da rua do prédio deteriorado onde Uren havia desaparecido. Marcos estava no banco do motorista, silencioso e vigilante. O prédio era exatamente o que Henry havia esperado. Paredes rachadas cobertas de tags de gangue, janelas quebradas remendadas com papelão, uma porta da frente que balançava frouxamente nas dobradiças. Quase uma hora se passou antes que uma mulher magra em uniforme azul desbotado aparecesse na esquina. Caminhava rapidamente, a cabeça baixa, os braços envolvendo o próprio corpo contra o frio. Uma garçonete, a julgar pelo avental tocado na bolsa. Provavelmente trabalhava turnos duplos em alguma lanchonete que pagava o mínimo e roubava as gorjetas. Mas havia algo no jeito que se movia que fez Henry sentar mais ereto. A mulher não andava como uma garçonete cansada se arrastando para casa após um longo dia. Andava com propósito, com consciência. Os olhos varriam a rua em movimentos rápidos e praticados, verificando esquinas, notando carros estacionados, catalogando cada sombra. Henry havia visto esse tipo de movimento antes. Em soldados. Em operativos treinados. Em pessoas que sabiam o que era ser caçado. A mulher entrou no prédio. Alguns minutos depois, uma luz piscou na janela do 3º andar. Henry observou enquanto 2 silhuetas apareciam por trás das cortinas finas. Uma alta, outra pequena. A mulher se ajoelhou e envolveu os braços em torno da criança, segurando-a com força. Uren e a mãe. Então, por apenas uma fração de segundo, a mulher se virou para a janela. O olhar varreu a rua, passando pelo sedã onde Henry estava sentado. Os olhos não se encontraram. A distância era grande demais. A escuridão espessa demais. Mas Henry sentiu. Um arrepio que correu pela espinha como água gelada. Ela sabia. De alguma forma, sabia que alguém a observava. Descubra tudo sobre ela,
Henry disse, a voz baixa e fria. Sarah Miller. É o nome na caixa de correio. Quero saber de onde veio, onde trabalhou antes, com quem conversa. Tudo. Marcos assentiu, já alcançando o celular. Terei algo pela manhã. Henry se recostou no banco de couro, mas a mente se recusava a descansar. A imagem dos desenhos do Uren queimava atrás dos olhos. Aqueles símbolos impossíveis que uma criança nunca deveria conhecer. Não dormiu aquela noite. Em vez disso, às 2 da manhã, o celular tocou. Marcos. Henry atendeu no primeiro toque. O que você encontrou? Houve uma pausa do outro lado. Incomum para Marcos, que nunca hesitava. Chefe. Marcos disse devagar, o arquivo sobre Sarah Miller tem problemas. Sérios problemas. O aperto na mão apertou o telefone. Que tipo de problemas? O tipo em que uma pessoa não existe antes de 8 anos atrás. Sem certidão de nascimento, sem histórico de seguro social, sem registros escolares. Nada. Marcos respirou fundo. E essa não é nem a pior parte. O escritório secreto estava escondido sob uma lavanderia no Lincoln Park. Um dos 200 refúgios que Henry mantinha pela cidade. Ninguém sabia desse lugar exceto Marcos e um punhado de tenentes confiáveis. Henry chegou pouco antes do amanhecer, o céu ainda escuro e pesado de nuvens. Marcos já estava lá, junto com Helena Vasquez, uma mulher de olhos aguçados na casa dos 40 que havia passado 20 anos decifrando códigos para várias agências de inteligência antes de Henry a recrutar. Helena ficou de pé ao lado de um grande monitor, o rosto iluminado pelo brilho azul dos dados rolando pela tela. Não cumprimentou Henry quando entrou. Simplesmente se virou para ele com uma expressão que dizia que tudo estava prestes a mudar. Me mostre, Henry disse. Helena pressionou uma tecla e a fotografia de Sarah Miller preencheu a tela. O uniforme de garçonete, os olhos cansados, a postura protetora de uma mãe que havia passado anos olhando por cima do ombro. Sarah Miller não existe. Helena começou, a voz plana e clínica. O número de seguro social que ela usa foi emitido há 8 anos. Antes disso, nada. Sem registros de nascimento, sem matrícula escolar, sem histórico médico, sem registros de emprego. Ela puxou outra tela, mostrando uma teia de documentos interconectados. A papelada é boa. Qualidade profissional. Mas quando você escava fundo, tudo desmorona. As referências são falsas. Os endereços não levam a lugar nenhum. Alguém construiu essa identidade do zero e sabia exatamente o que estava fazendo. Henry absorveu essas informações em silêncio. E a menina? Ele perguntou. Helena hesitou. Algo que raramente fazia. Depois puxou outro arquivo. É aqui que fica complicado, ela disse. A tela exibiu uma lista de nomes e localizações. Chicago. Detroit. Cleveland. Pittsburgh. Cada entrada mostrava um sobrenome diferente, uma história diferente, uma vida diferente que durava apenas 1 ou 2 anos antes de desaparecer. A criança tem pelo menos 4 identidades diferentes registradas em todo o país. Cada vez que se mudam para uma nova cidade, trocam de nome. Documentos diferentes, histórias diferentes, escolas diferentes. Helena clicou mais uma vez e uma certidão de nascimento apareceu na tela. Henry sentiu o sangue sair do rosto. O nome no documento era Uren Sinclair. Sinclair. Aquele nome o atingiu como uma bala no peito. Victor Ashford. O homem que havia tirado Henry das ruas quando tinha 17 anos. O homem que havia lhe ensinado tudo sobre sobrevivência, sobre poder, sobre construir um império do nada. O homem que havia sido como um pai para ele. O nome de solteira da mãe de Victor era Sinclair. Henry havia comparecido ao funeral de Victor 10 anos atrás. Havia assistido o caixão descer ao chão após a explosão que supostamente o matara. Havia lamentado a única pessoa que jamais acreditou nele. Mas agora, olhando para aquele nome na tela, a dúvida se infiltrou na mente como veneno. Tem mais? Helena disse quietamente. Aqueles símbolos que a menina desenhou. Finalmente os identifiquei. Ela puxou imagens dos desenhos do Uren ao lado de fotografias das cenas de crime. São de um sistema de cifra antigo. Muito velho. Muito raro. Usado exclusivamente por uma organização chamada Sindicato. O maxilar de Henry enrijeceu. Conhecia aquele nome. Todos no submundo conheciam aquele nome, embora a maioria acreditasse que fosse apenas um mito. Uma história de fantasmas contada para assustar criminosos ambiciosos. O sindicato controlava operações globais por quase um século. Helena explicou. Armas, informação, governos. Victor Ashford era rumoré de ser um dos membros séniores antes da morte. O quarto ficou em silêncio. Henry encarou a fotografia do Uren. O sorriso inocente. O cabelo emaranhado. O colar de prata gasto pendurado no pescoço. Aquele colar. Algo nele havia incomodado desde o primeiro momento em que o viu.
As gravações fracas. A forma como Uren o apertava protetoramente. A forma como disse que o havia desde o nascimento. Descubra tudo sobre aquele colar, Henry disse, a voz mal acima de um sussurro. Preciso saber exatamente o que é. Henry passou 2 dias planejando o próximo movimento. Não podia simplesmente aparecer na porta de Sarah Miller exigindo respostas. Isso só a faria fugir. E se ela realmente estivesse conectada ao sindicato, desapareceria como fumaça, levando Uren e todos os segredos. Precisava ser cuidadoso. Paciente. Precisava se aproximar sem levantar suspeitas. O restaurante onde Sarah trabalhava chamava-se Rosie's. Um lugar cansado na esquina da Avenida Ashland com bancos de vinil rachados e cheiro permanente de café queimado. O tipo de estabelecimento onde trabalhadores de classe média vinham por refeições baratas e ninguém fazia perguntas. Henry chegou logo depois do meio-dia, vestido num casaco cinza simples e roupas modestas que custavam mais do que pareciam. Havia deixado o séquito habitual para trás, trazendo apenas Marcos, que esperava num carro do outro lado da rua com linhas de visão claras para a entrada. O sino acima da porta tilintou quando entrou. O restaurante estava meio vazio. Alguns trabalhadores da construção curvados sobre pratos de ovos. Um casal idoso dividindo uma fatia de torta. Uma mãe jovem tentando acalmar um bebê agitado. E lá estava Sarah. Ela se movia entre as mesas com eficiência praticada, reabastecendo xícaras de café e recolhendo pratos. Mas Henry notou que clientes comuns perderiam. O jeito como nunca virava as costas para a porta. O jeito como os olhos varriam o quarto a cada 30 segundos, catalogando rostos e saídas. O jeito como se posicionava perto das paredes sempre que possível. Esses não eram os hábitos de uma garçonete. Eram os instintos de alguém treinado para sobreviver. Henry escolheu uma cabine no canto e esperou. Quando Sarah se aproximou com um cardápio, não encontrou os olhos dele. Simplesmente deslizou o cartão laminado sobre a mesa e tirou o bloco de notas. O que posso servir? Ela perguntou, a voz plana e cansada. Café puro. E seja lá qual torta recomendar. Sarah sentiu e se afastou sem mais um olhar. Henry observou trabalhar pela hora seguinte, pedindo mais café do que precisava, observando movimentos e interações. Quando a conta chegou, Henry deixou uma gorjeta de R$ 50 sob o prato junto com um cartão com nome falso e um número que levava uma linha pré-paga. Era Isca. Queria ver como ela reagiria. Sarah apanhou o cartão, o estudou por um momento, depois o deslizou para o avental sem expressão. Não ligou para o número. Não fez perguntas. Simplesmente passou para a próxima mesa como se nada houvesse acontecido. Interessante. Henry saiu do restaurante e caminhou devagar pelo quarteirão. Estava prestes a sinalizar para Marcos quando uma voz familiar o parou. Ai! O senhor é o homem daquela outra noite. Henry se virou para ver Uren sentada nos degraus do lado de fora do restaurante, um caderno gasto apertado contra o peito. O rosto se iluminou com reconhecimento. Sem medo, sem suspeita. Apenas a alegria simples de uma criança vendo alguém de quem se lembrava. Está esperando sua mãe? Henry perguntou, se agachando à altura dela. Uren assentiu. Ela termina em breve. Sempre espero aqui depois da escola. Ergueu o caderno com entusiasmo. O senhor quer ver mais dos meus desenhos? Fiz muitos novos. Henry pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam cheias de símbolos. Dezenas deles, esboçados a lápis e giz de cera. Alguns reconhecia das cenas de crime. Outros eram completamente novos. Mas enquanto folheava as páginas, a respiração se deteve. Dispostos em sequência, os símbolos formavam padrões, conexões, linhas que se ligavam a outras linhas. Um mapa. Não eram imagens aleatórias dos sonhos de uma criança. Eram coordenadas, direções, um plano oculto à vista de todos. A porta do restaurante rangeu atrás dele. Henry ergueu o olhar para ver Sarah parada na entrada, o avental ainda amarrado na cintura, o rosto congelado de choque. Por um longo segundo, os olhos se encontraram. E naquele momento, Henry viu algo que não esperava. Medo puro e absoluto. Sarah se moveu mais rápido do que ele esperava. Num movimento fluido, deu um passo à frente, agarrou o braço do Uren e puxou a criança atrás de si. O corpo assumiu uma postura defensiva. Pés plantados. Ombros erguidos. Mãos prontas. Era sutil o suficiente para um observador casual não notar. Mas Henry reconheceu imediatamente. Essa mulher era treinada. Profissionalmente treinada. Uren, entre, Sarah disse, a voz calma mas firme. Mas mamãe? Uren hesitou, olhando da mãe para o estranho que havia sido tão gentil com ela. Confusão turvou o rosto jovem, mas ela obedeceu, escorregando de volta pela porta do restaurante com um último olhar por cima do ombro. No momento em que a porta fechou, a expressão de Sarah endureceu. Quem é o senhor? Ela exigiu.
O que quer com minha filha? Henry se ergueu até à altura total. Não alcançou uma arma. Não sinalizou para Marcos. Simplesmente ficou ali, encontrando o olhar com a calma constante de um homem que havia enfrentado a morte mais vezes do que conseguia contar. Sei que você não é Sarah Miller, ele disse quietamente. Essa identidade foi criada há 8 anos. Antes disso, você não existia. O maxilar de Sarah enrijeceu, mas não disse nada. Também sei sobre o sindicato. Henry continuou. E sei que aqueles símbolos que sua filha desenha estão conectados a eles. Algo piscou nos olhos de Sarah. Surpresa talvez, ou reconhecimento. Mas a postura defensiva não vacilou. O senhor não tem ideia no que está se metendo, ela disse, a voz baixa e perigosa. Vá embora agora. Esqueça que nos viu. Esse é o único aviso que vou dar. Henry quase sorriu. Quase. 3 dos meus homens estão mortos, ele disse. Mortos no último mês. Cada um encontrado com esses mesmos símbolos gravados na cena do crime. Alguém me manda uma mensagem usando códigos do sindicato e sua filha consegue desenhá-los de memória. Deu um passo à frente. Não estou aqui para machucar você ou Uren. Mas preciso de respostas, e você vai me dá-las. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. O trânsito da tarde zumbia ao fundo. Uma sirene o voou em algum lugar distante. O mundo continuou, alheio à batalha silenciosa travada neste calçamento comum. Então, devagar, a tensão nos ombros de Sarah começou a dissipar. Não rendição. Algo mais próximo de esgotamento. O tipo de cansaço profundo que vinha de anos de fuga, de se esconder, de olhar por cima do ombro todo dia. O senhor realmente não entende, ela disse suavemente. Isso é maior do que sua organização. Maior do que seus homens mortos. Maior do que qualquer coisa com que já lidou. Então me ajuda a entender. Antes que Sarah pudesse responder, a porta do restaurante rangeu. Uren enfiou a cabeça para fora, os olhos arregalados de preocupação. Mamãe, está tudo bem? Sarah se virou, e por um momento a máscara rachou. A protetora feroz desapareceu, substituída por uma mãe que parecia completamente exausta e completamente assustada. Sim, querida. Tudo bem. Uren saiu, apertando o caderno contra o peito. Olhou para Henry com aqueles olhos inocentes castanhos. Senhor, o senhor é uma pessoa ruim? Não, ela disse devagar. Ele não é uma pessoa ruim. Ela pausou. Mas também não é uma boa. Uren considerou isso com a expressão séria que só crianças conseguem alcançar. Depois assentiu, como se essa resposta fizesse perfeito sentido. Sarah voltou a olhar para Henry. Os olhos buscaram o rosto, pesando riscos e possibilidades. O que quer que encontrasse ali pareceu satisfazê-la, porque alguma da tensão saiu dos ombros. Vou-lhe contar o que quer saber, ela disse. Mas primeiro precisa-me prometer algo. O quê? Sarah puxou Uren para perto, envolvendo um braço nos ombros finos da filha. A proteja. Não importa o que aconteça, não importa o que descubra. A voz rasgou levemente. Proteja Uren a qualquer custo. O apartamento era pequeno e esparso. Uma sala que dobrava de quarto para Uren, uma cozinha minúscula com pratos descombinados, um banheiro com torneira que pingava. Mas estava limpo, e apesar da pobreza, havia sinais de amor por toda parte. Desenhos colados na geladeira, um ursinho de pelúcia gasto no sofá, um vasinho de flores silvestres no parapeito da janela. Sarah guiou Uren para a cama, enrolando o cobertor fino em torno dos ombros da filha. Durma, querida, ela sussurrou. Tudo vai ficar bem. Uren olhou para a mãe com olhos de confiança. O homem gentil fica? Sarah hesitou. Só por um tempinho. Precisamos conversar sobre coisas de adulto. Tá bom. Uren bocejou, abraçando o ursinho de pelúcia. Eu gosto dele, mamãe. Ele tem olhos tristes. Sarah beijou a testa da filha e apagou a luz. Quando voltou para a cozinha, Henry estava de pé junto à janela, olhando para a rua escura abaixo. Marcos havia recebido ordem de ficar no carro. Essa conversa precisava acontecer sem testemunhas. Sarah serviu 2 xícaras de café amargo e pousou uma sobre a mesa. Sente-se, ela disse. Isso vai demorar. Henry sentou do outro lado, observando enquanto ela envolvia as mãos ao redor da xícara quente. Por um momento, pareceu qualquer outra mãe solteira exausta lutando para sobreviver. Mas Henry sabia melhor agora. Meu nome de verdade é Natasha Volkov. Sarah começou, a voz mal acima de um sussurro. Fui recrutada pelo sindicato quando tinha 16 anos. Treinada nas instalações deles no leste europeu. Idiomas, combate, infiltração, eliminação. Aos 22 anos, eu era uma das principais operativas. Ela pausou, olhando para o café. Fiz coisas das quais não me orgulho. Coisas terríveis.
Mas acreditava que servia a um propósito maior. O sindicato nos dizia que mantínhamos o equilíbrio no mundo, controlávamos o caos antes que se espalhasse. Henry ouviu em silêncio. Há 8 anos recebi uma nova missão. Sarah continuou. Fui enviada para uma instalação na Suíça. Um laboratório escondido nas montanhas. A missão era simples. Eliminar um alvo. A voz rachou. O alvo era um bebê recém-nascido. Uma menina criada naquele laboratório através de algum programa genético. Disseram que era perigosa. Uma arma que nunca poderia existir. O estômago de Henry se apertou. Mas quando cheguei, quando a vi deitada naquela incubadora, tão pequena, tão indefesa, não consegui. Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah. Ela era só um bebê. Uma criança inocente que não pediu para ser criada assim, que não escolheu nada disso. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão. Peguei ela. Fugi. Usei cada habilidade que o sindicato me havia ensinado para desaparecer. Novas identidades, novas cidades, novas vidas. Por 8 anos mantive ela segura. Mantive ela escondida. O colar? Henry disse quietamente. O que é? Sarah olhou para o quarto onde Uren dormia. Estava preso a ela quando a encontrei. Algum tipo de dispositivo biométrico codificado com o DNA dela. Não entendo completamente o que contém, mas sei que é importante. Importante o suficiente para o sindicato nunca ter parado de procurá-la. Ela encontrou os olhos de Henry. Alguém está os atraindo até nós agora. Os símbolos nas suas cenas de crime não são aleatórios. São migalhas. Alguém está levando o sindicato diretamente até Uren. Henry processou tudo que havia dito. O laboratório, o programa genético, o colar. Era quase difícil demais de acreditar, exceto que havia visto aqueles símbolos com os próprios olhos. Havia assistido Uren desenhá-los de sonhos que não deveria ter. Quem a criou? Henry perguntou. Quem estava por trás desse programa? O rosto de Sarah ficou pálido. O medo que havia pescado nos olhos lá fora no restaurante voltou. Mais fundo agora. Ouvi o nome apenas uma vez. Ela disse. Uma lenda dentro do sindicato. O arquiteto dos projetos mais secretos. Ela engoliu em seco. Victor Ashford. O nome atingiu Henry como um trem de carga. Victor Ashford. Agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos embranquecendo. O quarto pareceu girar ao redor. Por um momento esqueceu como respirar. Isso é impossível, ele disse, a voz rouca. Victor está morto. Morreu há 10 anos. Sarah sacudiu a cabeça lentamente. É o que todo mundo deveria acreditar. Henry se afastou da mesa e se levantou, andando de um lado para o outro na cozinha pequena como um animal enjaulado. A mente disparou por memórias que havia enterrado há muito tempo. Memórias do homem que havia mudado a vida. 15 anos atrás, Henry era nada. Um garoto de 17 anos vivendo nas ruas de Chicago, roubando para sobreviver, brigando por migalhas. Sem família, sem futuro, sem esperança. Apenas mais uma alma esquecida esperando para morrer em alguma viela escura. Então Victor o encontrou. Henry ainda se lembrava daquela noite. Havia sido encurralado por uma gangue rival, espancado até sangrar e deixado para morrer atrás de um armazém no Southside. Victor havia aparecido do nada. Um homem alto e elegante num casaco caro que não tinha nada que fazer naquela parte da cidade. Em vez de passar, Victor havia parado. Havia olhado para Henry, realmente olhado, e dito palavras que mudaram tudo. Você tem fogo nos olhos, garoto. A maioria das pessoas da sua idade já desistiu. Mas não você. Victor havia acolhido Henry, o alimentado, vestido, ensinado como lutar, como pensar, como sobreviver num mundo que o queria morto. Com o tempo, havia-se tornado mais do que um mentor. Havia-se tornado um pai. Poder de verdade não vem de armas ou dinheiro, Victor costumava dizer. Poder de verdade vem de informação. Quem controla a informação controla o mundo. Henry havia construído todo o império naquele princípio. E então, há 10 anos, Victor morreu. Uma explosão no armazém no West Side. O corpo havia queimado além do reconhecimento, mas os registros dentários confirmaram a identidade. Henry havia ficado parado no funeral, com olhos secos e vazio, assistindo o caixão descer ao chão. Havia lamentado Victor por anos. Honrado a memória expandindo a organização, tornando-se o homem mais poderoso no submundo de Chicago. E agora Sarah dizia que tudo era mentira. Victor fingiu a morte para escapar do sindicato. Sarah explicou. Planejava algo. Algo grande. O programa genético que criou Uren fazia parte disso. Henry parou de andar. O que você quer dizer? Uren não é apenas uma criança. Sarah disse com cuidado. Ela é uma chave viva. O DNA dela está codificado com as informações mais classificadas do sindicato. Localizações, contas, identidades.
Segredos que poderiam derrubar governos. O colar é um dispositivo de descriptação. Sem o DNA do Uren, é completamente inútil. Mas juntos... Ela não terminou a frase. Não precisava. Henry entendeu agora. Quem controlasse Uren controlava tudo. Ela não era apenas uma menininha. Era o ativo mais valioso no submundo criminal. E alguém o havia guiado diretamente até ela. Os símbolos nas cenas de crime, Henry disse devagar. As mortes dos meus homens. As migalhas espalhadas por Chicago. Não era um ataque. Era um convite. Ele queria que eu a encontrasse, Henry disse. Victor matou meus homens para chamar atenção. Sabia que eu investigaria. Sabia que descobriria Uren. Sarah assentiu sombriamente. Você sempre foi o favorito dele, Henry. Costumava falar de você. O filho que nunca teve. Henry sentiu a náusea. Naquele momento, o celular vibrou no bolso. Puxou e encarou a tela. Número desconhecido. Uma mensagem de texto. O sangue esfriou ao ler as palavras. Meu filho, você finalmente encontrou a menina. Me encontro no Velho Porto. Venha sozinho. O Velho Porto estava abandonado há quase 20 anos. Containers enferrujados ficavam como lápides contra o céu noturno. Guindastes quebrados pairavam acima, os braços esqueléticos congelados no tempo. O único som era o suave marulhar do lago Michigan contra as docas podres. Henry conhecia bem esse lugar. Foi aqui que Victor o trouxe para a primeira lição 15 anos atrás. Quando ainda era um garoto quebrado sem nada a perder. Ficaram nesta mesma doca enquanto Victor lhe ensinava como segurar uma arma, como ler um oponente, como sobreviver num mundo que o queria morto. Agora Henry ficava aqui novamente. Sozinho na escuridão. Esperando por um fantasma. O vento subiu, carregando o cheiro de ferrugem e decadência. Você veio. A voz emergiu das sombras. Mais velha, mais rouca, mas inconfundível. Victor Esforte saiu para a luz pálida da lua. Havia envelhecido nos 10 anos passados. O cabelo havia ficado prateado, e linhas profundas marcavam o rosto. Mas os olhos, aqueles olhos frios e calculadores, permaneciam exatamente iguais. A mesma inteligência afiada, a mesma ameaça quieta que Henry se lembrava. Você parece bem, meu filho, Victor disse, um sorriso fino cruzando os lábios. Melhor do que esperava. Henry não devolveu o sorriso. Você matou 3 dos meus homens. Um sacrifício necessário. Victor cruzou as mãos atrás das costas. Precisava chamar sua atenção. Você se tornou difícil de alcançar. Podia simplesmente ter ligado. E você teria acreditado que era eu? Victor deu uma risada suave. Não. Você precisava de prova. Precisava ver aqueles símbolos para entender que algo maior estava acontecendo. O maxilar de Henry enrijeceu. O que você quer? Victor começou a caminhar devagar ao longo da doca, os passos e quando contra as tábuas de madeira. Henry o seguiu a distância cautelosa. O sindicato está morrendo, Victor disse. Por um século controlamos o submundo global nas sombras. Governos, corporações, impérios criminosos, todos dançavam na nossa música. Mas agora... Ele sacudiu a cabeça. Fações emergiram. Lutas de poder, traições. A organização se destrói. Ele parou na beira da doca, olhando para a água escura. Passei 40 anos construindo algo magnífico. Não vou assistir virar pó. O que isso tem a ver com a menina? Henry perguntou. Victor se virou para encará-lo. Tudo. Alcançou o casaco e tirou uma fotografia pequena. Uren, sorrindo na frente do restaurante. O colar de prata reluzindo sob a luz do sol. Aquele colar contém o banco de dados completo do sindicato. Cada membro, cada ativo, cada segredo que acumulamos em 100 anos. Contas bancárias que valem bilhões. Material de chantagem sobre presidentes e primeiros-ministros. As localizações de depósitos de armas que poderiam iniciar ou encerrar guerras. Os olhos de Victor brilharam. Mas o colar é inútil sem a menina. O DNA dela é a chave. Só ela consegue desbloquear o que está dentro. Ele se aproximou de Henry. Quem controlar Uren controla o futuro do submundo criminal. Não apenas nos Estados Unidos. Globalmente. Henry sentiu o peso daquelas palavras pousar sobre os ombros. Por que está me dizendo isso? Victor sorriu. Um sorriso genuíno que lembrou Henry de tempos mais simples. Porque quero que você tenha isso, Victor disse. Você sempre foi minha maior conquista, Henry. O filho que nunca tive. Te moldei, te formei, te preparei para este momento. Colocou a mão no ombro de Henry. Sou velho agora. Meu tempo está acabando. Mas você poderia liderar um novo sindicato. Poderia se tornar o homem mais poderoso da Terra.
Henry encarou o homem que havia salvo a vida, que havia dado propósito, que havia traído tudo que Henry pensava conhecer. E se eu recusar? O sorriso de Victor desapareceu. Então outros virão pela menina. Homens que não compartilham o meu sentimentalismo. A voz ficou fria. Você tem 72 horas para decidir. Depois disso, não posso mais protegê-la. Ele se virou e começou a caminhar de volta para as sombras. Escolha sabiamente, meu filho. O futuro de vocês dois depende disso. Henry dirigiu pelas ruas vazias de Chicago com as palavras de Victor e quando na mente como uma maldição. 72 horas. 3 dias para decidir o destino de uma menininha e talvez a própria alma. O homem mais poderoso da Terra. Era isso que Victor havia prometido. Controle sobre governos, corporações, impérios criminosos por todo o globo. Tudo que havia trabalhado para alcançar multiplicado por 1000. Tudo que precisava fazer era usar uma criança de 8 anos como chave. Voltou ao apartamento de Sarah pouco antes do amanhecer. A cidade começava a se mover. Caminhões de lixo roncando pelas vielas. Trabalhadores madrugadores esperando em paradas de ônibus. A primeira luz da manhã pintando o céu em tons de cinza e rosa. Sarah o esperava à mesa da cozinha. 2 xícaras de café frio entre eles. O que ele disse? Ela perguntou. Henry lhe contou tudo. A oferta de Victor, o sindicato desmoronando, o prazo de 72 horas. A cada palavra, observava o rosto de Sarah ficar mais pálido, as mãos apertando a xícara mais forte. Quando terminou, ela se levantou e foi para a porta do quarto. Ficou parada por um longo momento, observando a filha dormir. Ela não sabe, Sarah sussurrou. Ela não tem ideia do que é, do que fizeram dela. A voz rasgou. Ela acha que os símbolos nos sonhos são só imagens bonitas. Acha que o colar é um amuleto de sorte da vovó. Henry foi-se colocar ao lado dela. Através da porta conseguia ver Uren enrolada na cama pequena, abraçando o ursinho de pelúcia, o peito subindo e descendo com o ritmo tranquilo do sono inocente. Não vou deixar ele ficar com ela, Sarah disse com ferocidade. Não passei 8 anos fugindo, me escondendo, sacrificando tudo só para entregá-la a esse monstro. Ele não é o único vindo por ela, Henry disse quietamente. Se Victor sabe onde ela está, outros vão descobrir em breve. Sarah se virou para encará-lo. Então o que fazemos? Henry encarou a criança dormindo. Essa menininha minúscula que carregava as chaves de um império sem nem saber. Pensou em tudo que havia construído, tudo que havia sacrificado, tudo que havia se tornado. Havia feito coisas terríveis na vida. Havia ordenado mortes. Havia destruído famílias. Havia construído a fortuna sobre medo e sangue e ossos quebrados. Mas isso, usar uma criança inocente como arma, era uma linha que não conseguia cruzar. Fiz muitas coisas ruins, Henry disse devagar. Coisas que fariam a maioria das pessoas doentes. Mas usar uma criança... Ele sacudiu a cabeça. Isso é algo que não consigo fazer. Sarah estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de engano. O que quer que encontrasse lá pareceu satisfazê-la, porque alguma da tensão saiu dos ombros. Então o que agora? Ela perguntou. Antes que Henry pudesse responder, o celular tocou. Marcos. Chefe, temos um problema. Marcos disse urgentemente. Tommy Russo sabe sobre a menina. O sangue de Henry esfriou. Tommy Dois Dedos Russo era o maior rival, um homem brutal que controlava o tráfico de drogas no Soundside e havia procurado uma oportunidade para derrubá-lo por anos. Como? Henry exigiu. Alguém vazou a informação. Ainda não sei quem. Mas Russo já mobiliza os homens. Ele quer aquele colar. Henry encerrou a ligação e se virou para Sarah. Precisamos nos mover. Agora. Mas antes que pudessem agir, uma voz pequena veio do quarto. Sr. Henry? Henry se virou para ver Uren sentada na cama, esfregando os olhos com sono. O ursinho de pelúcia estava apertado contra o peito e o colar de prata captou os primeiros raios da manhã entrando pela janela. Ela o olhou com aqueles olhos grandes e castanhos, confiantes, inocentes, completamente alheios à tempestade se reunindo ao redor. Sr. Henry? Ela disse suavemente. O senhor pode proteger eu e a mamãe? Henry se ajoelhou ao lado da cama de Uren e olhou nos olhos confiantes dela. Naquele momento, a decisão que o havia torturado a noite toda ficou cristalina. Sim, ele disse suavemente. Vou proteger você e sua mãe. Prometo. Uren sorriu. Um sorriso genuíno e inocente que cortou através da escuridão ao redor do coração de Henry como um raio de sol. Em 2 horas, haviam ido. A casa segura ficava 40 minutos fora de Chicago, escondida no fim de uma estrada particular rodeada de floresta densa. Era uma casa modesta de 2 andares que parecia comum por fora, mas havia sido reforçada com janelas à prova de bala, portas reforçadas e um sistema de segurança de última geração. Henry havia adquirido a propriedade anos atrás sob nome falso,
mantendo-a como refúgio de emergência que nem mesmo os associados mais próximos conheciam. Até agora. Marcos chegou com uma equipe de 8 homens, soldados escolhidos a dedo que haviam provado a lealdade inúmeras vezes. Estabeleceram um perímetro, montaram equipamento de vigilância e começaram a revezar guardas ininterruptamente. Ninguém chega a menos de 1 quilômetro desta casa sem sabermos, Marcos garantiu a Henry. Se Russo ou qualquer outra pessoa tentar se mover, vemos antes. Dentro, Helena Vasquez havia montado um centro de comando improvisado no porão. Os desenhos do Uren estavam espalhados numa mesa grande, iluminados por lâmpadas brilhantes enquanto Helena estudava cada símbolo com cuidado meticuloso. Não são imagens aleatórias, Helena explicou a Henry. Quando os arranjam em sequência, formam coordenadas. Localizações. Ela apontou para um mapa coberto de pinos vermelhos. Cofres em bancos na Suíça, bunkers subterrâneos no leste europeu, fazendas de servidores na Ásia. Essa criança esteve desenhando um roteiro para os ativos mais classificados do sindicato. Henry encarou o mapa, sobrecarregado pela escala do que lhe davam. Enquanto isso, Uren se adaptava ao novo entorno com uma facilidade impressionante. Explorava cada quarto com curiosidade animada, maravilhou-se com o jardim dos fundos e rapidamente reivindicou um canto ensolarado da sala como espaço de desenho. Tio Henry, olha! Ela chamou no segundo dia, segurando um novo quadro. Desenhei a casa, e aqueles são os homens gentis que andam lá fora. Parecem super-heróis. Tio Henry. O nome o pegou de surpresa. Nunca havia sido chamado de tio por ninguém. O calor que se agitou no peito era desconhecido e perturbador. Está lindo, Uren, ele conseguiu dizer. Enquanto os dias passavam, Henry notou algo mudando dentro de si mesmo. O crime boss frio e calculador que havia governado o submundo de Chicago com mão de ferro cedia lentamente a outra pessoa. Alguém que se via sorrindo para os desenhos de uma criança. Que ficava acordado até tarde discutindo estratégias de proteção com Sarah. Que sentia medo genuíno à ideia de dano vindo para essa menininha. Sarah notou também. Você é diferente com ela. Ela disse uma noite depois que Uren havia dormido. Não esperava isso. Nem eu, Henry admitiu. Sarah puxou os joelhos para o peito, olhando para a lareira. Por 8 anos fui sozinha. Só eu e Uren contra o mundo. Nunca confiei em ninguém. Ela pausou. Mas você desistiu de tudo que Victor ofereceu. Por quê? Henry pensou na pergunta. Porque algumas coisas importam mais do que o poder. Era a verdade. Uma verdade que apenas começava a entender. Naquela noite, Henry finalmente se permitiu dormir. Pela primeira vez em semanas, os sonhos não estavam cheios de sangue e símbolos e perguntas sem resposta. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias. Fiz muitas coisas ruins, Henry disse devagar. Coisas que fariam a maioria das pessoas doentes. Mas usar uma criança. Ele sacudiu a cabeça. Isso é algo que não consigo fazer. Sarah estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de engano. O que quer que encontrasse lá pareceu satisfazê-la, porque alguma da tensão saiu dos ombros. Então o que agora? Ela perguntou. Antes que Henry pudesse responder, o celular tocou. Marcos. Chefe, temos um problema. Marcos disse urgentemente. Tommy Russo sabe sobre a menina. O sangue de Henry esfriou. Tommy Dois Dedos Russo era o maior rival, um homem brutal que controlava o tráfico de drogas no Soundside e havia procurado uma oportunidade para derrubá-lo por anos. Como? Henry exigiu. Alguém vazou a informação. Ainda não sei quem. Mas Russo já mobiliza os homens. Ele quer aquele colar. Henry encerrou a ligação e se virou para Sarah. Precisamos nos mover. Agora. Mas antes que pudessem agir, uma voz pequena veio do quarto. Sr. Henry? Henry se virou para ver Uren sentada na cama, esfregando os olhos com sono. O ursinho de pelúcia estava apertado contra o peito e o colar de prata captou os primeiros raios da manhã entrando pela janela. Ela o olhou com aqueles olhos grandes e castanhos, confiantes, inocentes, completamente alheios à tempestade se reunindo ao redor. Sr. Henry? Ela disse suavemente. O senhor pode proteger eu e a mamãe? Henry se ajoelhou ao lado da cama de Uren e olhou nos olhos confiantes dela. Naquele momento, a decisão que o havia torturado a noite toda ficou cristalina. Sim, ele disse suavemente. Vou proteger você e sua mãe.
Prometo. Uren sorriu. Um sorriso genuíno e inocente que cortou através da escuridão ao redor do coração de Henry como um raio de sol. Em 2 horas, haviam ido. A casa segura ficava 40 minutos fora de Chicago, escondida no fim de uma estrada particular rodeada de floresta densa. Era uma casa modesta de 2 andares que parecia comum por fora, mas havia sido reforçada com janelas à prova de bala, portas reforçadas e um sistema de segurança de última geração. Henry havia adquirido a propriedade anos atrás sob nome falso, mantendo-a como refúgio de emergência que nem mesmo os associados mais próximos conheciam. Até agora. Marco chegou com uma equipe de 8 homens, soldados escolhidos a dedo que haviam provado a lealdade inúmeras vezes. Estabeleceram um perímetro, montaram equipamento de vigilância e começaram a revezar guardas ininterruptamente. Ninguém chega a menos de 1 quilômetro desta casa sem sabermos. Marcos garantiu a Henry. Se Russo ou qualquer outra pessoa tentar se mover, vemos antes. Dentro, Helena Vasquez havia montado um centro de comando improvisado no porão. Os desenhos do Uren estavam espalhados numa mesa grande, iluminados por lâmpadas brilhantes enquanto Helena estudava cada símbolo com cuidado meticuloso. Não são imagens aleatórias, Helena explicou a Henry. Quando os arranjo em sequência, formam coordenadas. Localizações. Ela apontou para um mapa coberto de pinos vermelhos. Cofres em bancos na Suíça, bunkers subterrâneos no leste europeu, fazendas de servidores na Ásia. Essa criança esteve desenhando um roteiro para os ativos mais classificados do sindicato. Henry encarou o mapa, sobrecarregado pela escala do que lhe davam. Enquanto isso, Uren se adaptava ao novo entorno com uma facilidade impressionante. Explorava cada quarto com curiosidade animada, maravilhou-se com o jardim dos fundos e rapidamente reivindicou um canto ensolarado da sala como espaço de desenho. Tio Henry, olha! Ela chamou no segundo dia, segurando um novo quadro. Desenhei a casa. E aqueles são os homens gentis que andam lá fora. Parecem super-heróis. Tio Henry. O nome o pegou de surpresa. Nunca havia sido chamado de tio por ninguém. O calor que se agitou no peito era desconhecido e perturbador. Está lindo. Uren, ele conseguiu dizer. Enquanto os dias passavam, Henry notou algo mudando dentro de si mesmo. O crime boss frio e calculador que havia governado o submundo de Chicago com mão de ferro cedia lentamente a outra pessoa. Alguém que se via sorrindo para os desenhos de uma criança. Que ficava acordado até tarde discutindo estratégias de proteção com Sarah. Que sentia medo genuíno à ideia de dano vindo para essa menininha. Sarah notou também. Você é diferente com ela. Ela disse uma noite depois que Uren havia dormido. Não esperava isso. Nem eu, Henry admitiu. Sarah puxou os joelhos para o peito, olhando para a lareira. Por 8 anos fui sozinha. Só eu e Uren contra o mundo. Nunca confiei em ninguém. Ela pausou. Mas você desistiu de tudo que Victor ofereceu. Por quê? Henry pensou na pergunta. Porque algumas coisas importam mais do que o poder. Era a verdade. Uma verdade que apenas começava a entender. Naquela noite, Henry finalmente se permitiu dormir. Pela primeira vez em semanas, os sonhos não estavam cheios de sangue e símbolos e perguntas sem resposta. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias.